Você é empresário, empresária, trabalhou árduo para montar seu patrimônio, não quer correr risco, quer se proteger, mas também não quer entrar numa fria com falsas proteções, então você precisa de uma holding, mas uma holding feita com especialistas, uma holding que de fato faça sentido para o seu negócio. Quer saber como constituir essa holding? Então, vem comigo! Eu sou Adriano Barcelos, CEO da Valweb Contabilidade. Estou aqui hoje com a doutora Florence, que é advogada, formada pela USP, professora, empresária e totalmente conhecedora sobre holding. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Adriano. Mais uma vez, estamos aqui juntos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Valweb, pela oportunidade também e convite. Nós que agradecemos. A doutora está aqui por um motivo muito simples. Precisamos levar para os nossos empresários e empresárias o que de fato é uma holding, como que ela funciona. Eu vejo muitos profissionais vendendo holding como se fosse simplesmente abrir uma empresa e o sonho abrir uma holding, estou protegido. E não é bem assim, né? Então, para que nós podermos começar o assunto, o que é uma holding? Tá. Basicamente a holding é um CNPJ que, como o próprio nome em inglês define, né, ela segura o patrimônio, né, da pessoa, concentra o patrimônio da pessoa que está na física dentro desse CNPJ. Então é como se fosse uma caixinha, né, em que nós subimos o patrimônio da física para a pessoa jurídica, o CNPJ da holding, e aí as holdings vão se definindo conforme a própria atividade que vão sendo colocadas. Então aí vão vindo umas variantes, as holdings imobiliárias, as holdings operacionais, não operacionais, as holdings familiares, enfim, aí vão vindo os adjetivos que qualificam a atividade ou a questão familiar envolvida por detrás dessa caixinha do CNPJ, né? Perfeito. Como você já está acostumado, o nosso canal ele sempre trata de gestão empresarial. Então, primeira palavra do nosso vocabulário é planejamento. E isso se faz mediante um estudo de qual é o teu patrimônio e do que você vai utilizar a holding. Doutora, se nós temos ali um produtor rural, tá? Essa holding pode ser viável para ele, no caso da produção rural, da propriedade, como que seria, vamos pegar pelo primeiro segmento, a área agrícola como um todo. Maravilha. Então, Adriano, o que a gente avalia nesse aspecto do produtor rural, da atividade, é justamente qual é a vontade daquela família no aspecto sucessório, no aspecto operacional, para a gente justamente fazer essa gestão que você está falando. Justamente a holding ela contribui para essa gestão, seja a gestão do operacional da atividade, seja a gestão do próprio processo sucessório, seja uma gestão do próprio inventário, testamento, e a holding ela evita muitos desses instrumentos, né? O inventário, o testamento e tudo mais. Mas o primeiro ponto que eu posso entender aqui como que esse assunto enseja se a atividade ela vai integrar a holding ou não. É um primeiro questionamento que a gente coloca para quem tem uma atividade operacional, né? Porque de fato nós temos aí dois perfis de holding. A holding que é totalmente segregada da atividade, da holding que está vinculada à atividade. Então eu não quero ter uma pluralidade de CNPJs, quero concentrar tudo num só CNPJ e integro, portanto, o operacional dentro desse CNPJ.
aí os pontos seguintes na ideia ainda da gestão é o operacional. Toda vez que nós juntamos o operacional dentro de uma holding, ele enseja riscos, né? Então, como todos os empresários já sabem, né? Você também é um empresário, sabe que a atividade empresarial ela gera potenciais passivos, e esses passivos podem sim afetar o patrimônio da pessoa. Então, quando a gente pensa em holding, a gente tenta desvincular tudo que for operacional da atividade que potencialmente gere um passivo daquilo que está na linha dessa caixinha de sucessória, digamos assim. Então, nós precisamos avaliar no caso a caso, nessa ideia de justamente olhar o que faz sentido para aquele conjunto familiar, o que faz sentido para aquela atividade, a depender dessa avaliação de riscos passivos e o quanto que está próximo esse projeto sucessório também. Então, se a gente tem uma matriarca, um patriarca com uma certa idade e que, portanto, a questão sucessória ela está mais próxima, teoricamente, do que numa situação diferente dessa, então a gente vai acelerando ou não esse projeto de jogar o patrimônio para esse CNPJ, para essa caixinha. Muito bom. Então, vocês perceberam que nesse caso nós temos que avaliar o quê? Temos produção rural, quanto nós estamos pagando de imposto nela, quanto nós temos de propriedade, o que vai para a holding, o que vai compor essa holding. De repente, você tem lá uma propriedade rural que ela, naquele momento, ela não é viável transformar numa holding, devido ao conjunto de operações que você tem. E toda vez que nós falamos aqui operacional, é o trabalho, é a operação de venda, é a operação de produção. Então já observaram que no caso da rural, tem que ter um estudo muito bem feito entre produção e propriedade. Agora... E acho que até eu colocaria, desculpa Adriano te interromper, mas eu colocaria até a questão do regime fiscal, porque de fato, do ponto de vista de uma holding imobiliária, o regime fiscal normalmente... que faz sentido para uma holding não operacional é o lucro presumido. Então, que normalmente não se dialoga com essas atividades de grande alto custo, né? A produção rural, ela é uma atividade de alto custo, é um operacional de alto custo e, portanto, o lucro presumido não atende aqui essa questão. Então, até pela divergência de regimes fiscais envolvidos, isso vale para produtor rural, mas vale para todos os segmentos, né? Havendo essa divergência, aí começa já a ter justamente essa ideia do planejamento, no sentido de o que faz sentido em termos de regime fiscal para essa atividade, o que faz sentido em termos de regime fiscal para essa outra atividade. E aí, ao sedimentar aquele pacote que envolve aquele conjunto familiar, aquele conjunto de atividades, a gente consegue tirar o melhor, né, um proveito fiscal também da situação. Então a holding ela é muito voltada também para a economia tributária. Sim, né? Então vamos já aproveitar esse gancho agora, falar da parte imobiliária. Né? Então nós temos lá determinado empresário ou empresária que possui um conjunto de patrimônio de bens imóveis. Então é possível pegar esses patrimônios e constituir uma holding familiar ou uma holding para você poder administrar esses bens. Sim, totalmente possível. E, na verdade, não só a parte imobiliária. A gente consegue trazer para dentro da holding fundo de investimento, ações, uma série de outros aspectos patrimoniais, não só esse da imobiliário. Então, a holding ela passa a ser a pessoa que detém
também dos aluguéis. Então, pode ser um aluguel de um imóvel urbano, mas também pode ser um arrendamento rural, né, que a gente estava falando de produtor rural, mas ele vai beneficiar e vai pagar direto para esse CNPJ e não mais para a física. Então, uma vez que você concentra tudo isso no CNPJ da holding, você organiza melhor essa situação, né? E aí os sócios da holding, eles não vão mais receber como aluguel, mas vão receber como dividendo, né? O resultado positivo daquela holding. E aí, sendo dividendo, a gente tem, obviamente, os benefícios que ainda hoje nós temos aqui no Brasil de não incidência de IR sobre dividendos. Então, o caminho desses valores, ele é muito interessante do ponto de vista fiscal também. Maravilha. Agora vamos supor o seguinte cenário. Temos o caso do empresário, uma empresária que é um pouco mais arrojada, quer participar de outros negócios, quer fazer investimento, ela quer entrar numa empresa como tendo participação dessa outra empresa. Seria viável e seria uma forma um pouco menos perigosa usar uma holding para proteger o patrimônio ou para fazer o controle desse investimento? Tá, então, como você bem falou, né, a holding, ela é interessante para fins de proteção patrimonial, principalmente quando nós estamos falando de atividades operacionais que potencialmente geram um passivo enorme. Então, no meu escritório de advocacia, eu tenho vários clientes que se surpreendem com auto de infração de algo que eles entendiam que estava correto e de repente tem lá um passivo de 4 milhões, de 8 milhões que se formou, e aí por isso que a gente entende que essa segregação daquilo que é operacional com aquilo que não é operacional é interessante como forma de deixar o passivo para dentro daquilo que está naquela operação, né? Vinculado àquela operação. Tudo mais nós separamos. Então essa é o potencial de defesa, né, de redução de risco que uma holding possui, e alguns outros riscos, como por exemplo a questão da própria gestão da atividade, de não ter aí a afetação do falecimento, né, da matriarca, do patriarca, afetando a atividade propriamente dita. Agora, essa ideia de que com a holding nós estamos totalmente livre de tudo, claramente não funciona. Na prática, nós temos visto que isso também não é uma verdade absoluta, por isso a necessidade de fazer bem feito. Isso, né? É a pergunta que eu queria fazer para a doutora. Como que está nos tribunais quando temos lá um processo auto de infração ou cobrança e o patrimônio está numa holding? Como que o judiciário tem comportado quanto a isso? Então, o posicionamento do judiciário, não só do judiciário, como também da Receita via CARF, né, conselhos e tudo mais, é justamente de não existir uma mistura entre faturamentos, entre receitas e despesas. Então, a gente viu isso muito acontecendo quando a receita de uma, na verdade, é jogada para outra, ou a despesa de uma é jogada para outra, e aí nessas artimanhas de concentrar despesas num CNPJ e receitas num outro CNPJ, os próprios extratos bancários denunciam a operação, denunciam a falta de atinência de receita e despesa da atividade ou da holding. E aí, com essa mistura, você dá ensejo ao argumento que a Receita traz, né, nessas situações de grupo econômico ou de tirar o véu da pessoa jurídica para fins de imputar a responsabilidade solidária entre os dois CNPJs envolvidos, onde as contas estão misturadas envolvidas. Então, teoricamente, se a gente mantém cara crachá, receita e despesa no CNPJ próprio, daquele que gera a receita e daquele que gera a despesa, aí tudo bem, a gente está dentro do que é o programado.
pela legislação. Agora, quando começam a ter essas confusões, né, nós temos aí o argumento do grupo econômico, o argumento de que houve uma fraude na medida em que ao livre-arbítrio do empresário se jogou para um lado ou para o outro situações que na verdade não dizem respeito àquela atividade, àquele CNPJ. Então estamos já quase que concluindo que a holding não adianta ir lá e abrir um CNPJ. Né? Sim, na verdade, na linha da gestão, é preciso entender o que é essa gestão. Né? A gestão envolve igualmente uma boa contabilidade, envolve igualmente uma boa estrutura do ponto de vista jurídico. Então, na linha de ter o negócio bem formado e o empresário bem informado também, na medida em que ele passa a justamente entender quais são os pontos de risco e o que não deve ser feito. Principalmente, né, a ideia é orientar a não proceder de forma a caracterizar essa confusão patrimonial, essa caracterização de grupo econômico. E vale ressaltar aqui, então, aqueles empresários que são um pouco mais instruídos, não basta eu ir lá no Google, pegar um modelo de contrato, montar um contratinho padrão e falar, eu vou pegar tais bens, vou pegar tais propriedades e vou juntar. Não é assim que funciona. Né? Então, eu tenho vários argumentos para dar para vocês de que não é assim que funciona. Em primeiro, porque tem vários pontos bem objetivos a serem avaliados. Por exemplo, você vai subir o patrimônio da física para a jurídica em qual valor? Né? Porque se você sobe em valores que não condizem com a legislação específica, você gera um ganho de capital, você gera ITCMD, você gera ITBI. Então, a ideia é justamente orientar a subir esse patrimônio com a base de cálculo correta para que você não dê ensejo a essas tributações, essas incidências que vão acontecer. Né? Porque hoje em dia o Estado, por exemplo, ele entende que já esgotou ali o ICMS, então ele está super em cima do ITCMD. A gente vê muito isso. Esse ano começou com uma série de autuações, lavraturas de autuações em relação ao ITCMD. Então o Estado está muito de olho aí nessa questão como uma nova fonte de receita. E por outro lado, um segundo motivo que eu dou para essa não usar modelos da internet é porque a própria holding ela é um veículo onde contratualmente nós vamos considerar todas as questões daquela família. Então, quem que tem mais aptidão para fazer a gestão do negócio? Como que vai ser feita a decisão? Porque muitas vezes, com base no contrato social daquela holding, a gente consegue evitar problemas do ponto de vista de brigas familiares. Então a gente não. Então, o que a gente já viu na prática, né? Pessoas que se sentiram preteridas, que não estavam dentro da administração do negócio, e na medida em que a gente, na holding, você tem a possibilidade de constituir, seja como limitada, seja como SA, mas um conselho de administração, um conselho de fiscalização. Então, a ideia de um poder, né, controlando o outro e mantendo da família, né? A gestão e a harmonia da família e priorizando aqueles que têm maiores aptidões. Então você está justamente olhando e impedindo por regras do contrato social que a atividade seja atrapalhada por decorrência de alguma questão familiar, que não tem nada a ver com o operacional. E aí todo mundo sai perdendo, né? A atividade passa a não ter fluência, a atividade passa a não acontecer da forma como deveria acontecer, e aí a gente começa a ter prejuízos, acumulação de saldos negativos, e aí a família inteira perde com Sim. isso. Né? Então a ideia do contrato social é justamente você moldar
o contrato para aquela realidade. E, evidentemente, isso você não encontra na internet, né? No meio dessa explicação, eu quero tirar um ganchinho ali que a doutora comentou. Muitas vezes o empresário não se preocupa com a questão de ganho de capital, né? Não, eu vou pegar um imóvel, eu escuto muito isso. Eu tenho um imóvel na matrícula de 100 mil, mas o imóvel vale 500. Então, na hora que eu vou montar a empresa, eu vou colocar 500 mil. Uhum. E aí entra o ganho de capital, né? Com Exatamente, que é isso? Exatamente. Então, A Receita Federal deve adorar isso, né? Exatamente. Não, a gente... E aí depois que, né, Inês é morta, aí, poxa, a Florence, resolve aí. Resolve isso. Só que agora, como é que eu vou resolver isso daqui? Agora já foi. Agora tem que pagar realmente ganho de capital. E aí a gente está falando numa incidência de 15% a 22,5% sobre os 400 aí do seu exemplo, né? Sim. Então é muito significativo. E quando a gente olha para a propriedade rural, o céu é o limite, porque na verdade o que está escriturado na declaração de IR das pessoas físicas não condiz em nada com o valor de mercado. Então, a primeira questão aqui no ganho de capital é que o ganho de capital ele olha valor de mercado, né? Só que, então, assim, o fisco, se ele for autuar o empresário que fez dessa forma, ele vai atuar com base no valor do mercado, com base naquilo que está no contrato, né, e que passou pelas mãos ali do cartório de registro de imóveis, e aí é um valor muito mais real, ainda que, né, a gente conhece que nem sempre o que passa por cartório é ainda o valor real da operação, mas o fato é que os cartórios de registro imobiliário, eles têm a obrigação, sob pena de responsabilidade também deles, de informar isso, né? Então a gente já tem aí uma rede de informações se formando em benefício da fiscalização. Então por isso mais ainda um ponto de atenção de modo que não dá para ser feito de qualquer forma. E aí o que a gente tem que fazer? Então, qual é o valor da sua declaração de IR? Vamos raciocinar como que a gente integraliza isso sem gerar ganho de capital? Como que a gente depois vai valorizar ou evaluar aquele bem dentro daquele CNPJ para depois não gerar uma tributação lá dentro, né, do CNPJ, né? Doutora, eu costumo ver muito no dia a dia, a família não se prepara para a sucessão e vai resolver isso no inventário. Lá no inventário, verifica-se que o bem ele é maior e eu já escutei, não me bata, mas eu já escutei de advogados falando o seguinte, né? O ganho de capital está no de cujos e não no herdeiro, né? E esse ganho de capital, muitas vezes os herdeiros falam o seguinte: vamos entrar com o recurso do auto de infração administrativo, vamos discutir na Receita Federal, que chega no CARF, que é o Tribunal Administrativo, né? Uhum. E no CARF está tendencioso para o fisco, para o contribuinte? Como que está isso? Bom, então assim, cada situação tem uma série de critérios a serem estudados, né? Então, para dizer se tem chance ou não, a gente realmente tem que ver o que foi feito na operação no caso a caso. Mas o que eu posso dizer do ponto de vista da experiência jurídica que a gente tem tido? Processo de inventários, então a família que não planeja, ela cai necessariamente em processo de inventário. E no processo de inventário não é só a União via ganho de capital, IR ganho de capital, que tem interesse nesse processo. É também o Estado via ITCMD. Então, e aí o problema do inventário é que a gente está na mão do Estado de definir qual é essa base de cálculo. E aí a gente tem no ganho de capital o valor de mercado, no ITCMD um valor que é arbitrado pelo próprio Estado. E
com certeza não vai ser arbitrado ao nosso favor, né? Então, eu tenho um processo que me chegou, Adriano, em mãos, que o inventário estava há 10 anos rolando, e eles me pediram para entrar com alguma medida aí de urgência e tal, para poder justamente dar por quitado o ITCMD para que o inventário finalmente pudesse ser realizado. Isso tudo por quê? Porque toda vez, a cada etapa, o Estado falava, não, mas tem mais essa multa e esses juros. Não, mas a sua fazenda vale X e não Y. E como o ITCMD no inventário, ele é por autodeclaração, então o valor nunca batia. E aí, quando você vai pagar, você tem até 60 dias para pagar o ITCMD. 60 dias da morte. Então, é aquela coisa que passa rápido. Então, você sempre paga, o que eu mais vejo é ITCMDs pago com multa e juros, e multas pesadíssimas, né? Então, esse cenário do inventário, ele está sendo muito negativo para as famílias, muito negativo. Bens que não estão podendo ser transferidos, processos que duram uma eternidade, discussões com o Estado, e aí, no caso dessa família, eu entrei com uma ação para fins de comprovar que, olha, na declaração de R dele é isso e, portanto, isso na DITR também é isso, esses dois valores estão compatíveis e, portanto, não tem nem ganho de capital por conta da declaração de IR, nem esse valor aí arbitrado, né, que não condiz ao que está escrito na DITR. Então, a gente vê o Estado de São Paulo, por exemplo, que não assume os critérios da lei, que é a DITR, né, no caso de propriedade rural. Então, a gente realmente precisa de uma outra medida, além da medida do inventário, e aí o empresário, ele só perde nisso, porque ele paga honorários de advocatícios para o advogado do inventário, honorários advocatícios para o advogado tributarista, mais as multas, mais os juros e mais todo esse ITCMD pago e que vai entrar em precatórios. A gente conseguiu, teve sentença positiva procedente, mas aquele ganho não leva, porque entra na fila dos precatórios pelo valor ser muito, muito alto. Então a gente conseguiu um retorno de 300 mil, mas esse 300 mil vai chegar como? Via precatório. Então, concluindo, eu sei que eu não estou falando muito aqui, mas concluindo é que assim, a gestão é essa questão de atuar preventivamente, não esperar a coisa acontecer para depois, né, pedir auxílio advocatício, porque aí esse auxílio, ele vem saci, pererê, vem com uma perna salgado, só, né? Então, e vem salgado, vem de um jeito que a gente não consegue aí também dar o retorno financeiro dessa brigalhada toda, né? Nós vamos ter ainda muitos assuntos aí para próximos vídeos. ITR, ITCMD, temos bastante coisa para discutir. Sim. Mas não vamos entregar tudo hoje não, né? Hoje não, acho que não. Você deve estar borbulhando a cabeça de todo mundo. Vamos deixar o empresário pensar e depois nós vamos partir para outro vídeo. Doutora, maravilha. Quero agradecer a oportunidade de ter vindo, ajudar no esclarecimento. Agradeço de coração. Obrigada, Adriano. E nós do NHM Advogados estamos à disposição também para auxiliar vocês junto com a Valuweb Contabilidade nessa gestão aqui que a gente comentou. E você já sabe, não perca nenhum vídeo, se inscreva no nosso canal, marca aí o sininho para ficar atento nas novas publicações. Temos muito mais ainda para você. Um abraço.